Nós vamos resolver as questões 23, 24 e 25 do capítulo 1, sobre movimento uniforme. Aqui, questão 23. É dado o gráfico S em função do tempo para o movimento de um ciclista. Movimento de um ciclista, como mostrado a seguir. Vamos ver aqui, então. Represente graficamente a velocidade escalar do ciclista no intervalo de 0 a 30 segundos. Então, aqui você tem um gráfico de S em função do tempo. Ele quer que você represente a velocidade escalar do ciclista no intervalo de 0 a 30 segundos. Então, aqui, ó, você vai olhar para esse gráfico e tirar a velocidade daqui, tá? Por exemplo, no intervalo de 0 a 10, a velocidade é 1, né? No intervalo de 10 a 20, a velocidade é outra. Inclusive, aqui está parado, né? Porque o tempo está passando e a velocidade é 0, né? Porque é sempre a mesma posição. Ele, ó, de 10 a 20 segundos, ele está sempre na posição 300. Então, ele parou. Então, de 10 a 20 segundos, o ciclista está parado, né? Então, esse trechinho está parado aqui, tá? Então, a velocidade vai ser 0 nesse trecho. Aqui a gente vai calcular a velocidade, né? Vamos calcular a velocidade aqui. Delta S sobre delta T. Delta S, nesse intervalo de 0 a 10 segundos, vai ser 300 menos 100. 300 menos 100, 200. 200 dividido por 10, 20 metros por segundo. Então, você vai fazer um gráfico, e esse gráfico vai ser uma reta horizontal, porque a velocidade é sempre a mesma. Você vê isso olhando este gráfico aqui, é uma reta, tá vendo? No movimento uniforme, como já foi explicado, né? Quando o gráfico é feito, você encontra o gráfico de S em função do tempo, tá? Aí você faz esse gráfico, você encontra uma reta, né? Aqui é o contrário, você tem o gráfico, ok? Então você olha para ele e vê que uma reta, o gráfico de quê? De S, o espaço em função do tempo. Vê que uma reta não é horizontal aqui, né? Tem uma inclinação, então se tem uma inclinação, ele tem uma velocidade. Qual é a velocidade? Só você fazer aqui a conta da velocidade média, né? Você pega a velocidade média e calcula aqui. 300 sobre 100, 200 dividido por 10, 20. Então, é 20 metros por segundo. Então, de 0 a 10 segundos, a velocidade é de 20 metros por segundo. De 10 a 20 segundos, a velocidade é 0, né? Porque o delta S é 0, né? 300 menos 300 vai dar 0. E aqui, a velocidade é negativa, né? Mudou de sentido, está voltando, tá vendo? Ele estava na posição 300 e está voltando agora. Né? Aqui ele está se movendo de 100 para 300, aqui ele está se movendo de 300 para 100, então ele está retornando. Então o que o ciclista fez? Ele saiu da posição 100, foi até a posição 300, ficou parado em 10 segundos e depois retornou. Em 10 segundos ele retornou também os mesmos 200 metros que ele havia percorrido antes, né? Então aqui você vai fazer a mesma coisa, né? A velocidade vai ser o quê? O S final menos S inicial. Então vai ser 100 menos 300 dá menos 200 sobre 10, porque de 20 a 30 é o intervalo de 10 segundos, né? Então, menos 20, aliás, menos 200, né, que é 100 menos 300, menos 200 sobre 10 dá menos 20 metros por segundo. Então, a velocidade aqui no primeiro trecho é 20 metros por segundo, no segundo é 0 e no terceiro é menos 20. Aí você é só fazer o gráfico agora, né? Vão ser linhas horizontais, né? Uma linha, você vai fazer um eixo aqui, vai chamar de V, em metros por segundo. No eixo horizontal vai ser tempo também. Aí você vai fazer um traço horizontal aqui, numa escala, você faz uma escala que, por exemplo, é 10, 20, 30. Você faz um traço horizontal, porque é sempre 20 a velocidade. Depois você faz em 0 e depois você faz em menos 20 o gráfico, tá bom? Vamos ver a outra questão qual é. Questão 24, né? Questão 24. Dois tratores 1 e 2 percorrem a mesma rodovia. Então, esse gráfico é o espaço novamente. Então, o que esse gráfico diz? Diz qual é a posição de cada trator com o passar do tempo, né? Daqui, ó, aqui é o tempo, só mostra que só especifica 2 instantes, né? O instante 0 e o instante 3, né? E aqui é o S, né? Ele dá aqui o valor de S 60 no instante 3 para o trator 1, vale 270, né, para o trator 2 em 3 segundos, né? E os valores iniciais também dá. Em 0 segundos, o trator 1 está na posição 0. Em 0 segundos, o trator 2 está na posição 300, ok? Então, vamos lá. Dois tratores 1 e 2 percorrem a mesma rodovia e suas posições variam com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Está aqui o gráfico. Determine o instante do encontro destes veículos.
Ele quer saber o instante do encontro. Então, aqui, ó, tá vendo? No gráfico seria esse momento aqui, que não está dado, tá vendo? Pode fazer um tracejadozinho aqui e marcar aqui T aqui embaixo. É esse instante que ele quer. O que a gente pode fazer aqui? A primeira coisa, quando você olha para esses dois gráficos, você está vendo S em função do tempo. Então, você já sabe que o movimento desses tratores é o quê? Um movimento uniforme, tanto um quanto o outro, né? Só que um está se movendo em um sentido, né? Porque ele está saindo da posição 300 e a posição, tá vendo, indicado por S, que vai diminuindo, ó, é um gráfico decrescente. Então, ele está caminhando em um sentido. Você pode imaginar, né? Dois tratores numa mesma estrada, né? Um caminhando num sentido e o caminho no outro. Um caminhando no sentido do outro, eles vão se encontrar, né? Em algum momento, tá? No instante 3 horas depois de ter começado, né, a percorrer a estrada, o trator 1, indicado pelo gráfico rosa, está na posição 60 km, tá vendo? E o trator 2 está na posição 270, ok? Aí, mas ele quer saber o que agora? O instante que ele se encontra, esse ponto aqui, tá vendo? Só fazer o tracejado. Então é isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos escrever as funções horárias para esses dois tratores. Ah, mas como é que eu vou saber a função horária? Ué, você já sabe que o movimento é uniforme. Você tem esses dados aqui, ó, dá para a gente escrever a função horária dos dois tratores. Depois o que a gente faz? Com as funções horárias, a gente faz o seguinte, como é que eu quero saber o instante do encontro? Ué, instante do encontro, o S para os dois tratores será o mesmo. É só igualar, então, as duas funções horárias que a gente consegue calcular T. Então, vamos escrever as duas funções horárias aqui, para a gente poder achar, então, tá bom? Então, aqui já temos as funções. Vamos voltar aqui, ó, só para a gente relembrar, né? Tem o trator 1 e o 2, tá vendo? O espaço inicial do trator 2 é 300, do trator 1 é 0, tá vendo? A velocidade média a gente vai calcular, aqui, ó, para o trator 2, você vai fazer espaço final 270, espaço inicial 300, 270 menos 300, menos 30 sobre 3, menos 10 km por hora. Quilômetros, aqui, ó, quilômetros por hora, tá? Aqui vai dar o quê? 60, que o ΔS é 60, tá vendo? Por quê? No instante 0 a posição é 0, no instante 3 o S é 60. Então, ΔS é 60 menos 0, 60. Sobre 3, 20. 20, é isso? 60 sobre 3, 20. Esse é o trator 1, ok, isso mesmo, 20. Então, dá 20 metros por segundo, ok, esse é o trator 1. Trator 2 que está mais devagarzinho, né? Ó, presta atenção, esse deu 20. Esse aqui vai dar menos 30 sobre 3, menos 10. É metade da velocidade. Então, o trator 2 está mais lento. E se move em sentidos opostos, né? Um está no sentido positivo, o gráfico é crescente, outro no sentido negativo, o gráfico é decrescente. Eu já escrevi as funções aqui, já resolvemos para facilitar aqui, ó. Escrevi, ó, S igual a S0 mais VT. Por que eu estou escrevendo essa função? Porque a gente viu que os gráficos são linhas retas, então a função de primeiro grau, movimento uniforme, não tem como escapar disso. Então, voltando aqui, S1 igual a S0 mais VT. S1, olha lá, o trator 1, é o rosinho aqui, o espaço inicial é 0, então substituir lá na função, o espaço inicial dele é 0. Então a função fica S1 mais V1T. A velocidade a gente calcula, como eu falei, né? Velocidade média, ΔS sobre ΔT, 60 sobre 3. Voltando lá, ó, trator 1 de 0 a 3 horas, a velocidade varia de 0, o espaço varia de 0 a 60, tá vendo? O espaço varia de 0 a 60, vai ficar ΔS 60 sobre 3, que dá 20. Vamos ver na equação ali. Aqui, ó, 60 sobre 3, que dá 20 km por hora. Velocidade média, que é igual a instantânea, porque é um movimento uniforme. Então, você pode chamar simplesmente de V, tá? Caso V1, né? E o V2, esse ΔS, S2, ΔT, nós já vimos também, vamos voltar, ó. 270 menos 300 dá menos 30 sobre 3, menos 10. Então, isso que a gente escreveu aqui, tá vendo? Menos 30 sobre 3, que é menos 10, porque ΔS2 é menos 30. Então, a função horária do 2 também é a função horária do movimento uniforme, porque o gráfico é uma reta, né? Por isso que eu não adivinhei isso, né? É o problema que está nos dando essa informação, tá vendo? O gráfico nos diz isso, que o movimento é uniforme, porque o gráfico de S e função de T são retas, os gráficos são retas. Então, nós chegamos a essa conclusão de que a função é essa, tá? Não tem ninguém adivinhando nada, não. Então, aqui, ó, trator 2, esse em azul aqui. Então, trator 2, a função horária dele fica o seguinte, S0 em parte
do 300, né, posição 300, né, com velocidade, nós calculamos de menos 10 km por hora, o movimento é uniforme, então ele está andando, passou no instante t igual a zero com velocidade de menos 10 e manteve essa velocidade até pelo menos, né, não sei, a gente vai ter que calcular ainda, né, não sabemos por quanto tempo aí, no mínimo, ele manteve essa velocidade, vamos saber daqui a pouco. Então está aqui a função horária do trem 2, do trator 2. O que a gente faz agora? Bom, ele quer o instante do encontro. O instante do encontro é S1 igual a S2. Já escrevi aqui. Ó. Essas são as duas funções horárias. Escrevi um do lado da outra para ficar mais fácil de visualizar. Então, no instante que eles se encontram, os valores de S1 e S2 são iguais. Está aqui, ó, S1 igual a S2 são iguais. Bom, e aí o que a gente faz? Substitui, ó, já separei as funções aqui, tá vendo? No lugar de S1, 20t. Está aqui, ó, no lugar de S1, escrevi 20t. No lugar de S2, 300 menos 10t. Eu substituí no lugar de S2, 300 menos 10t. As duas funções são iguais em um determinado instante, ou seja, os tratores se encontram em determinado instante. Agora é só resolver essa função. 20t mais 10t é igual a 300. 30t, 20 mais 10, 30t, igual a 300. Então, t vai ser 300 sobre 30, 300 sobre 30 vai ser 10 horas. Vai demorar um pouquinho, né? Esses tratoristas têm que ter paciência para se encontrarem. Então, essa aí, essa é a questão. Deixa eu ver qual é a questão. 24, né? Bom, qual é a próxima agora? Vamos ver. Bom, agora é a questão 25. Aqui está a questão 25. O motorista de um automóvel, moço muito distraído, dirige seu veículo com velocidade constante V pela rodovia representada na figura. Aqui está ele, representado por uma bolinha com velocidade V. Vai cruzar esse trilho aqui, né? Ok. Um trem de 120 metros, aqui o trem de comprimento, com velocidade constante de 20 metros por segundo, move-se pela ferrovia. Tá aqui, ó. Mais ou menos, né? Que cruza com a rodovia sem nenhuma sinalização. Tá errado isso, né? Como é que a ferrovia não tem sinalização? Tem que ter, né? Mudança de nível que eles chamam, tem que ter a cancela. Tá muito errado isso, né? Não é no Brasil, né? No Brasil é tudo sinalizado direitinho. Deve ser, né? Algum lugar de maluco aí. Em determinado instante, o automóvel e o trem estão nas posições indicadas. Tá aqui, ó. Desenho legal, né? Pô, mas esse bicho... Ah, tá. A locomotiva aqui. Aqui é um vagão, tipo, transportando combustível, né? Em determinado instante, o automóvel e o trem estão nas posições indicadas. Para que o automóvel e o trem estão... para que valores da velocidade V de quem? Do automóvel, o automóvel não haverá acidente. Considere o automóvel um ponto material. Ou seja, considere um ponto, né? Está simplificando para você. Por que não considerou então um trem um ponto também, né? É umas coisas que nada a ver, mas tudo bem, é porque ele está considerando que o tamanho do automóvel é muito pequeno quando comparado ao tamanho do trem. Por exemplo, o trem tem 120 metros, né? 120 metros. O carro vai ter o quê? 4 metros de comprimento. Então ele está desprezando o tamanho do automóvel. Tudo bem, né? Então ele quer saber o que mesmo? Para que os valores de V? Ah, sim, os valores de V. Bom, aí você tem valores de V muito lentos, né? Porque se tiver muito devagar, o trem vai atravessar sem que o carro atinja, porque o trem vai passar antes do carro passar. Ou se o carro estiver muito rápido também, né? Ele vai passar antes do trem chegar nessa posição. Então, tem que ver o seguinte, né? É complicado isso, hein, velho? O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu pensar aqui. Bom, tô pensando aqui o seguinte. Acho que a gente podia fazer o seguinte, né? A gente chama de instante inicial o instante que está na figura, né? Instante que está na figura. Aí tá, e aí? O que a gente faz? A gente determina em que instantes o trem vai estar cobrindo essa estrada. Mas está estranho, né? Porque ele não diz. Para considerar um ponto. Então a gente tem que considerar qual a posição que o carro está aqui na rodovia, né? Isso que está estranho. O carro é um ponto material. Vamos supor que o carro está andando nessa linha tracejada aqui, né? Tá vendo? Tá meio deslocado aqui. Foi mal feito isso.
Gostei não, foi mal feito. Fala para desprezar aqui, considerar o automóvel quanto material, mas aí não diz onde exatamente o automóvel está. Vamos ver aqui. Não ficou legal nessa questão, não está nem precisa aqui. Fazer algumas considerações, né? Considerar que o automóvel está nessa linha aqui, tá vendo? Também, o desenho não está mostrando isso não, né? Tá? A gente tem que mostrar exatamente o automóvel, onde o automóvel está. Então, eu tenho que calcular o seguinte, calcular em que instante o trem chega aqui, tá? Então, nesse instante, a partir desse instante, o carro não pode estar chegando aqui também, senão o trem vai bater. Então existe um intervalo de tempo que é o intervalo de tempo que o trem vai estar cobrindo a passagem do carro, ok? Então, o que vai acontecer? Ou o carro ele chega aqui depois de ter passado esse intervalo de tempo, né, porque o trem já foi embora, ou ele chega antes do trem estar nessa posição. Então tem que descobrir em que intervalo de tempo o trem está ocupando, está bloqueando a passagem do carro. Então eu vou fazer isso, tá bom? Vou descobrir em que intervalo de tempo primeiro o trem está bloqueando a passagem do carro. Aí depois a gente trabalha com esse intervalo de tempo para descobrir as velocidades do carro poderá ter. Então vamos lá. Então o trem vai começar a cobrir essa linha quando a pontinha dele tiver chegado aqui, né? Então vamos determinar o instante que ele leva para chegar aqui e depois o instante que a parte de trás dele passa por esse ponto, né? A gente vai ter os dois instantes que vão determinar um intervalo de tempo que o trem cobre essa passagem aqui, tá bom? Vamos fazer isso primeiro. Então vamos lá aqui, vamos escrever. A gente podia escrever o número da questão aqui. Qual a questão? Questão 25 da página 39. Questão 25 da página 39. Vou escrever aqui. Vamos lá, questão 25, página 39 do seu livro. Agora, vamos fazer a questão 25 agora. Questão do trem. Realmente agora do trem, né? Página 39. Então, a primeira coisa, vamos escrever primeiro a função horária do trem, né? Então, vamos lá. Como é que ficaria a função horária do trem? Então, assim, S do trem vai ser igual S0. Ficou legal, né? S0, deixa eu... S do trem igual a S0. Mesma coisa, a função horária, né? Mais VT. Isso é do trem, tá? VT. Velocidade do trem aqui, ó. Velocidade do trem. Deixa sem essa velocidade do trem aqui, né? Já sabe que é a velocidade do trem ali, né? Velocidade do trem. S do trem é S0 mais velocidade do trem vezes T. Vamos substituir os valores. Bom, ele deu a velocidade, vamos lá, volta lá. Deu a velocidade de 20 metros por segundo e ele está a 200 metros. Vamos botar aqui que está caminhando para a esquerda, vou colocar a velocidade dele como negativa, né? Vamos colocar x0 nessa posição, o x positivo para a direita, então ele está na posição, usar a extremidade do trem como o ponto para localizar o trem, então o trem está na posição S0 igual a 200 metros, com velocidade de menos 20 metros por segundo. Então vamos voltar lá para a gente escrever isso, né? Então guarda aí, ó, S0 200 metros e velocidade inicial menos 20 metros por segundo. 220, tá? 200 e velocidade 20. Então vai ficar o seguinte, deixa eu repetir aqui a equação. Vai ficar 200, então essa do trem, S0, no lugar de S0 a gente escreve 200. Né? No lugar da velocidade a gente escreve
menos 20, o menos porque ele está se movendo para a esquerda. Então esse é o S do trem, ok? Agora com isso, vamos tentar descobrir em que momentos o trem, né, em qual intervalo de tempo ele está cobrindo a passagem do automóvel. Então vou voltar lá. Então quando ele começar a cobrir a passagem do automóvel, quando essa pontinha do trem estiver sobre essa linha, tá vendo? Vai chegar aqui, então quando ele percorrer 200 metros, certo? Então vamos voltar lá. Então vamos descobrir o instante T1, né? Instante T1, vou chamar de T1, instante em que ele inicia a passagem dele na frente do carro, né? Então vamos copiar aqui. O instante T1 é o instante que ele percorre 200 metros. Então vamos escrever isso. Então o S do trem vai ser quando? Vai ser... não, ele percorreu 200 metros, então ele está na posição 200. Então o S final é 0, né? Então 0 igual a 200, fica assim, né? Menos 20t. Então é isso. Aí a gente tem que descobrir t. Então vai ficar, ó, menos 200, menos 20, então t, 200 sobre 20, 20 sobre 2, 10. Então no instante t igual a 10 segundos, t igual a 10 segundos, o trem começa, chama de T1, né? Senão a gente vai se confundir. Então no instante T1 do trem. Então no instante T1 ele começa a cobrir a passagem do carro. Então se o carro chegar ali naquela encruzilhada ali no instante, por exemplo, T1 igual a 10, ele vai bater no trem, não tem escapatória, né? Porque o trem está chegando ali nesse momento. Então, a partir daí, o carro baixa. Vamos descobrir o instante que o trem terminou de passar na frente daquele ponto, ou sobre aquele ponto. Nós vamos pegar a mesma equação, vamos voltar na figura para você entender. Ó. Então, o trem chegou aqui na posição 0. Agora, para ele atravessar e passar, sair da frente dessa linha, a pontinha final do trem vai estar sobre essa linha, né? A partir daí que ele vai começar, abre, né, a passagem. Então vamos lá, passou aqui, o nosso carro está livre para atravessar a rodovia. Então, quando o trem, sua posição final do trem chega aqui, essa posição aqui, ó, tá vendo? Essa extremidade chega aqui, o trem tem que estar na posição S igual a quanto? É só você imaginar onde vai estar essa extremidade da esquerda, tá vendo? A extremidade da esquerda vai estar cá na frente. Então, imagine esse desenho aqui, esse trem, aqui agora, ó, nessa posição, sendo essa extremidade final aqui dele sobre esse ponto. Então, o trem vai ter caminhado 120 metros além do x igual a 0 para a esquerda. Então, ele vai estar na posição x igual a menos 120, né, para cá, ó, menos 120. Tá? Então, a gente vai descobrir agora qual é o instante que isso acontece. Então, vamos voltar lá. Então, você viu que é a posição menos 120, né? Então, agora o S do trem, vamos escrever de novo a equação, vamos escrever de novo a equação para a gente continuar o nosso problema. A equação do trem é essa. Agora, vamos fazer o quê? Vamos dar um espaçamento aqui, né? Só para a gente não ficar com um problema aqui muito confuso. Eu não vou escrever um texto não, tá? Para a gente adiantar. Se quiser escrever o texto aí, você pode escrever. Então, essa do trem essa é a funcionalidade do trem. Agora, eu quero descobrir o momento em que ele deixa de obstruir a passagem. Então, ele vai estar à esquerda de quanto? Exatamente o comprimento do trem, né? 120 metros. Então, só que ele passou à esquerda, então é menos 120. Então, agora o S do trem é menos 120. Opa, é isso que eu quero, não. Vou escrever embaixo aqui. Menos 120 é o valor de S, tá? Se S igual a S, menos 120 é igual a 200 menos 20t. Ok? Então, tá aí. Então, eu quero saber em que instante isso acontece. Chamar de instante 2, né? Não é o mesmo instante anterior, então instante 2 agora, tá? Então, o menos 120 eu chamei de instante T2 quando ele está na posição menos 120. Vou fazer a conta. Menos 120, esse 200 vai passar para menos 200, menos 120, menos 320. Então, vamos escrever aqui, menos 320 é igual aqui. Eu preciso pular umas linhas aqui, peraí, senão fica difícil. Menos 320 é igual a menos 20t2, menos 20t2.
índice 2, tá lá. Então, quanto é que vai dar essa conta? Que menos 320 sobre 20 vai ser 32 sobre 2, que vai dar 16, né? Então, 16. T2 igual a 16. Agora é segundo, não é? Vamos conferir as unidades. Metros por segundo, ok. Então, o resultado é em segundos. Então, nós descobrimos, ó. Então, no instante t igual a 1, T1 igual a 10 segundos, até 2, está errado aqui, deixa eu corrigir. T2 igual a 16 segundos, o trem está cobrindo a passagem do carro. Então, o carro não pode chegar naquele cruzamento neste intervalo de tempo. Se ele chegar em t igual a 10, o trem vai estar exatamente na posição, iniciando, né, a obstrução da passagem, ele vai se chocar com a frente do trem ali. Em t igual a 2 segundos, a mesma coisa, né? E está aqui também desprezando, né, gente, a largura do trem, né? Então, é um problema bem com algumas aproximações aí, né? Tá? Não fica um problema complexo. Então, fazendo as aproximações, dá para ter uma noção, né? Do que a gente está querendo aqui. Então, tá, ó. T2 igual a 16 segundos. T2 igual a 16 segundos é quando o trem vai começar a deixar de obstruir a passagem. Então, o carro tem que passar ou antes de t igual a 10 segundos ou depois de t igual a 16 segundos, entendeu? Se ele chegar aqui nesse intervalo, ou no meio desse intervalo, já era, ele vai se encontrar com o trem, né? Ou com Jesus, não sei, aí depende do resultado do acidente. Então, fica assim, ó, né? Pensando assim, pode continuar. S do trem, tá aqui, S vai mais VT, 200 menos t. A gente achou que o instante t é igual a 10 segundos, né? Então, nesse instante, é o instante que o trem começa o seu cruzamento ali na pista com o carro, né? Então, inicia o cruzamento em 10 segundos, no instante 10 segundos. Depois termina de cruzar a pista em 16 segundos, no instante de 16 segundos. Então, vou calcular qual a velocidade que o carro tem que ter para chegar antes de atingir o trem, né? Antes do trem começar a passar. E eu vou calcular a velocidade que o carro tem para ultrapassar a linha, atravessar a linha, depois que o trem já passou isso, né? São duas velocidades que a gente vai calcular. Então, tá. Então, eu já calculei aqui, ó, fiz as contas aqui. Então, nós temos aqui V1, é a velocidade que o carro vai ter para chegar no cruzamento antes do trem. Então, tá aqui, ó. Então, o trem chega na pista no cruzamento em 10 segundos. Então, vai fazer aqui, ó. A velocidade 1,60, a distância que o carro vai percorrer, né, até o cruzamento 160 em 10 segundos. Se ele viajar com essa velocidade de 16 metros por segundo, ele vai chegar exatamente no trem, vai iniciar o cruzamento, ele vai bater no trem. Então, ele tem que chegar com uma velocidade maior que 16. Ou ele chega depois, né? O trem termina a sua viagem em 16 segundos, né? Depois daquele instante inicial, né? Termina o seu cruzamento, né? Não viagem, cruzamento, no instante 16. Então, se o carro chegar depois desse instante 16, ele não vai bater no trem, ou seja, ele tem que chegar com uma velocidade menor, né? Ele tem que ter uma velocidade menor do que 10 metros por segundo. Se ele for devagarzinho, então ele chega depois do trem já ter cruzado, né, a pista. Então ele vai conseguir passar depois do trem. Então o carro ou tem velocidade maior que 16 ou menor que 10. Vamos escrever esse aqui, peraí. Vamos escrever aqui. Pronto, aqui, ó. 16 ou V menor que 10. Então é isso, tá? Até a próxima.